versão de Lewis Carroll tem mais de 150 anos, mas apesar da história de Alice no País das Maravilhas ser tão antiga, a mesma encanta milhares de pessoas e tem milhões de fãs pelo mundo todo. É por ter uma história tão incrível que Alice já inspirou outros escritores que fizeram uma releitura dela. E é sobre essas releituras que eu quero discutir um pouco com vocês. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O conto de Carroll gira em torno de uma menina de 10 anos que acaba indo atrás de um coelho branco e caindo dentro de um buraco. A partir de então, Alice vive grandes aventuras. Um conto que, como eu disse pra vocês, ganhou milhões de fãs e até adaptações, como é o caso da animação feita pela Disney em 1951, onde essa adaptação mistura os dois livros do escritor, o caso Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá. Outro exemplo de adaptação para o cinema, nesse caso que eu estou falando, gente, é o filme de Tim Burton lançado em 2010 e produzido pela Disney. Nessa versão nós temos uma Alice mais madura que acabou esquecendo dos País das Maravilhas e que até um certo ponto tem um toque um tanto macabro. O que é interessante nesse filme de Tim Burton, que além da Alice ser o foco principal na Alice no País das Maravilhas, nós também temos o Chapeleiro Maluco. Ele ganha um foco maior do que a obra original de Lewis Carroll. Neste filme, o Chapeleiro Maluco se torna o melhor amigo da Alice. E quando nós vamos para o segundo filme de Alice, Através do Espelho, a Alice acaba se tornando um personagem secundário, vamos assim dizer, e o Chapeleiro Maluco é quem ganha os holofotes. Então é uma coisa bastante interessante nessa adaptação que o Tim Burton fez. Diferente da obra original, onde o Chapeleiro Maluco quase não tem foco nenhum, nesse nós vemos um chapeleiro bem mais divertido, bem mais animado e tudo. Mas apesar dessas duas adaptações não serem tão fiéis à obra original, as mesmas são parecidas, principalmente a versão da Disney de 1951. Por outro lado, existiram escritores que fizeram uma releitura bem diferente do que é a obra original e do que estamos acostumados a ver das produções da Disney. Um exemplo é o livro da escritora Howard, chamado O Outro Lado Mais Sombrio. E como o próprio nome já diz, essa versão de Alice no País das Maravilhas é um tanto mais dark, com criaturas por vezes assustadoras e nem um pouco receptivas. A história gira em torno de uma personagem chamada Alissa, que é a tataraneta da Alice, e no mundo real convive com o desprezo e o bullying das pessoas à sua volta pelo histórico de insanidade das mulheres Liddell. A maldição começou com Alice e pendura até os tempos atuais, levando sua mãe, Alison, a ser internada num hospício. A Alissa teme que tenha o mesmo fim que sua mãe e por isso esconde que escuta vozes de plantas e animais. O que ela não espera, gente, é que a resposta para o fim dessa maldição e a salvação de sua mãe está no próprio País das Maravilhas. Então, gente, essa versão é bastante interessante porque de bonitinho ela não tem nada. É uma versão realmente bastante macabra, bastante diferente do que é a obra original Alice no País das Maravilhas. A autora disse até que ela se baseou no próprio filme do Tim Burton, então nós vamos ver realmente um lado bem mais macabro. O coelho branco não tem nada de fofo, o Chapeleiro Maluco é bem macabro mesmo. Ele até consegue se desmembrar. Outro exemplo de releitura é do escritor Manaka Dar. Nessa versão nós teremos zumbis no País das Maravilhas, ou melhor, armadilhas, porque o nome deste livro é Alice no País das Armadilhas. Para vocês entenderem melhor por que Alice no País das Armadilhas, o enredo fica muito claro. No futuro, a Terra foi devastada por um ataque nuclear e boa parte da população se transformou em mordedores, ou mortos-vivos, que se alimentam de sangue e com sua mordida transformam humanos em mordedores, exatamente como zumbis. Alice é uma jovem humana de 15 anos que mora no País das Armadilhas, nos arredores da cidade que um dia foi Nova Delhi.
Índia. As coisas mudam quando Alice decide seguir um mordedor por um buraco no chão. Ela descobre a estarrecedora verdade por trás da origem dessas criaturas e acaba se dando conta de uma profecia que gira em torno de um antigo livro chamado Alice no País das Maravilhas. É interessante esse livro, gente, porque o foco dele não é uma Alice que vai descobrindo um mundo, vamos dizer assim, mágico, encantador. É exatamente como o livro O Lado Mais Sombrio. A Alice vive momentos de tensão e tudo. Ela não teve uma infância realmente. A vida inteira ela treinou para ser uma caçadora, uma sobrevivente nesse país das armadilhas. Então é bastante interessante. Mas no momento em que ela entra nesse buraco, cai nesse buraco, ela se dá conta que nem tudo é realmente o que parece. A história, na verdade, vai muito mais além do que é transmitida para toda essa população. Então é bacana essa versão também, essa releitura de Alice no País das Maravilhas. A terceira obra e releitura é da escritora Colleen Oates. O livro se chama A Rainha de Copas. E diferente de qualquer história da Alice no País das Maravilhas, não temos exatamente uma Alice. Na verdade, não existe a Alice nessa história. Essa é a história de uma princesa que se tornou vilã, uma traição de um pai e um reino com um segredo obscuro. Como princesa de um palácio no País das Maravilhas e futura rainha de copas, os dias de Dinah são uma monotonia sem fins de chás, tortas e humilhações nas mãos de seu pai, o rei de copas. Conforme a coroação de Dinah se aproxima, uma sequência de eventos suspeitos e sangrentos sugere que há algo de errado acontecendo nos extravagantes salão do País das Maravilhas. Cabe a Dinah desvendar os mistérios que se escondem dentro e fora do palácio, antes que ela perca a cabeça para o inimigo sagaz e sem rosto. Eu achei bastante interessante essa história, gente, porque o foco não é a Alice, é a Rainha de Copas, então você tem uma visão diferente do que seria essa Rainha de Copas. Eu não li esse livro, mas parece ser bastante bacana. Esse realmente é uma versão totalmente diferente do País das Maravilhas. A quarta versão, gente, eu acho que a maioria de vocês conhece. É uma versão de videogame, que é Alice Madness Return. Eu não conheço esse jogo, gente, mas muita gente já falou sobre ele e parece ser bastante interessante. Por quê? Como o enredo diz, 11 anos se passaram desde a morte dos seus pais e sua irmã. Alice reside em um orfanato em Londres na era vitoriana, sob os cuidados do Dr. Angus Bumby, um psiquiatra que usa hipnose para ajudar os pacientes e crianças a esquecerem suas memórias e traumas dolorosos. Embora ela acredite estar curada de suas loucuras e catatonia, as alucinações do País das Maravilhas continuam a aparecer. Eu vi muita gente jogando esse jogo, gente, e parece ser super bacana. Ele é a continuação de um outro, eu não lembro o nome, eu peço desculpa, mas parece ser muito bacana. Fora os cosplays que eu já vi sobre esse videogame, são fantásticos e maravilhosos. Então é uma versão bem diferente, apesar de que muita gente diz que a obra original de Alice no País das Maravilhas, alguns dizem que a Alice, ela simplesmente ficou louca e outros que ela nunca passou nada de um sonho, esse País das Maravilhas. E esse videogame vai para uma versão mais de que a Alice é uma pessoa louca, que tem alucinações de um lugar que realmente não existe. Bom, gente, eu já falei de versões adaptadas da Alice para cinema, livro, videogame e, por fim, não poderia faltar uma adaptação de mangá. Sim, existe uma adaptação de mangá, mas exatamente como nas outras versões que eu falei pra vocês, o nome é totalmente diferente. Ele se chama Alice no País dos Corações. Nessa versão, Alice Lindell é uma garota insegura, que se vê arrastada para uma situação bem bizarra. Enquanto cochilava, ela é levada por um homem coelho chamado Peter White para um estranho e perigoso mundo de fantasias conhecido como Wonderland. Lá ela encontra uma galeria de personagens carismáticos e totalmente misteriosos, que parecem sempre estar escondendo segredos obscuros. Longe de ser um lugar pacífico, Alice descobre que o poder de Wonderland está sendo disputado por diferentes grupos e essas facções estão prestes a ter uma disputa abalada com a chegada da garota, que apenas quer voltar para casa. Porém, confiar em qualquer um dos habitantes de Wonderland pode ser um erro fatal, já que esse País das Maravilhas
mas parece um tabuleiro insano, onde Alice se encaixa como uma peça fundamental neste arriscado jogo. Eu acho que essa versão é baseada em através do espelho que Alice encontrou por lá. Por quê? Justamente nessa obra, a Alice passa por um tabuleiro de xadrez. E pelo que o enredo nos transmite, é justamente essa questão, em que o País das Maravilhas mais parece um tabuleiro insano. Então eu acho que é mais uma questão de um tabuleiro de xadrez que ela vai passar e que ela precisa se encaixar. E para você sobreviver a essa batalha e ela poder voltar para o mundo, ela tem que saber fazer jogadas muito bem pensadas, muito bem planejadas. Como vocês puderam ver, galerinha, a obra de Lewis Carroll se transformou em um marco para muitos, a ponto de inspirar a criação de novas releituras e aventuras para a nossa querida Alice. Então, gente, se vocês são fãs dessa história de Alice no País das Maravilhas, eu recomendo que vocês leiam uma dessas releituras ou joguem, como é o caso do videogame, porque é muito bacana, é muito divertido você conhecer outras versões, outras visões de Alice no País das Maravilhas. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já leu alguma dessas versões de Alice que eu falei, o que você achou? Ou melhor, você conhece uma outra versão de Alice? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!